Olá, então, gravar a continuação da aula de hoje, ou seja, então a segunda parte, tá, do clima que gera continuação, tá bom? Deixa eu preparar aqui a forma de slide. Vamos lá. Só um instantinho. Vamos lá, tá? Então, dizendo para vocês a continuação dos tipos climáticos do Brasil, o subtropical, repara no mapinha à sua direita, né, o tom violeta lá no sul do Brasil, tá? Embaixo você vê o climograma. Então, repara que a linha da temperatura é bastante acentuada, ou seja, dentro do território brasileiro, é essa região onde a temperatura oscila mais, ou seja, os verões são bem quentes, mas o inverno, a temperatura média é bastante baixa. E a presença, como você vê nas duas imagens embaixo, de geada, não é raro. Ou seja, o clima subtropical, que está abaixo já do trópico de Capricórnio, ele tem uma característica já tendendo ao temperado. Deveria ser até temperado, porque está além do trópico. Acontece que a parte da América do Sul, que é tropical, é tão grande, que acaba influenciando, ou seja, como se estivesse empurrando mais domínio além do clima da linha do tropical, do trópico de Capricórnio. Bom, mas, né, quando a massa polar chega, a temperatura cai. Né? Você vê, não chega a ser como uma Alemanha, uma Rússia, tá? Longe disso, certo? De temperaturas de inverno. Mas chega lá aos seus poucos graus negativos, 2, 3, 5 graus negativos. Tá? E isso algumas noites e manhãs. Tá? Não vai pensar que fica semanas ou meses assim, não. Isso é bem esporádico. Numa manhã gelada de 2, 3 graus negativo, durante o dia pode chegar a 15, 18, 20, ou seja, a diferença é muito grande, tá? Porque está muito próximo dessa influência tropical. Bem? O litoral, né, o tropical litorâneo, o nome ajuda, está junto ao litoral do Brasil. Você vê a imagem de cima, a gente lembra muito a questão de calor e vegetação junto ao mar. Né? Isso existe devido à temperatura ser sempre alta e à precipitação constante. Se você olhar no climograma, você vai ver que chove e bem o ano todo. Lógico, algumas épocas mais, bom? Mas a oscilação da temperatura é menor, tá? E chove bem. Por isso eu digo, você que já teve em Angra, Paraty, Ubatuba, lembra o quanto faz de calor, mas o quanto também chove nessas regiões. E a nossa, né? Comentei, né, para vocês que quem mora ali, Barra Mansa, até eu que moro aqui em Barra do Piraí, ou quem mora lá em Bananal, ele tem a presença do tropical de altitude muito próxima. Por quê? A gente vê Itatiaia, a gente vê a Serra da Bocaina, e aí, nesses lugares, por ser alto, a temperatura é baixa, principalmente nessa época. E, então, isso, vamos dizer assim, irradia para a região. Tá? No climograma, você vê que a linha da temperatura cai bastante durante o inverno, assim como cai a precipitação. Por isso você vê, ó, no meio do ano praticamente não chove. Né? Tanto que esses dias tive um incêndio bem violento na Serra da Mantiqueira, bem próximo de Itatiaia, que também é a Serra da Mantiqueira, né? Bem próximo de Itatiaia, ficou dias queimando e queimou uma área bem significativa. O que eu tratei com vocês com relação ao Nordeste, né? Apesar de a gente falar, né, o clima semiárido do Nordeste, não vai pensar vocês que o Nordeste inteiro é semiárido. Não. Bom, essa mancha amarela bem no centro do Nordeste, que é o semiárido, que nós chamamos de sertão. Então, sertão significa interior. O sertão do Nordeste é o interior do Nordeste. Ou seja, esse meião ele tem dificuldade de receber chuvas. Tá? E aí, então, você tem o semiárido. Então, o vermelho, bem ao longo do junto ao litoral, zona da mata, não me fala, tem mata, ou tinha mata, né? Tudo desmatado. Então, tinha essa mata porque chovia muito. O agreste começa a
tem menos umidade, a vegetação é mais esparsa, né? O amarelo é a parte mais seca, e o verde, do outro lado, é onde começa mais umidade de novo, em direção à Amazônia. Então, olha só, as 4 paisagens do Nordeste. Isso tudo por causa de água. Temperatura praticamente a mesma. Bom, então você tem os nomes aí. Zona da Mata, ou seja, próximo ao litoral, você tem a vegetação intensa porque chove bem. No Agreste, você percebe que já não tem tanta floresta, porque o índice de precipitação já diminui. Embaixo, o sertão, hein? Você só vai ter algumas árvores e a resistência delas é fenomenal, porque vão ficar aí meses ou até anos sem chuva. Bom, e no meio norte, como o nome já diz, está indo, né, a meio caminho da região norte, a precipitação aumenta e você já tem uma vegetação mais intensa de novo. Então, as 4 paisagens de acordo com o clima da região nordeste. Bom, uma situação que acontece no Brasil, né? Agora, tem chance de acontecer? Ainda tem, mas é principalmente maio e junho, quando a massa polar chega com muita intensidade, ela entra pelo centro da América do Sul. Reparem no mapa à esquerda de tudo, nós chamamos isso de friagem, ou seja, é a baixa temperatura que vai conseguir chegar até a parte ocidental da Amazônia, lá Rondônia, Acre e o sul do Amazonas. Faz com que a temperatura caia muito, bem distante, tá? De 10 graus, né? Não vai chegar a zero não, tá? Vai chegar uns 10, 12 graus, 14 graus, mas em termos de Amazônia é uma queda brusca, tá? E dura pouquíssimo, certo? A única coisa, a relação, é que tem esse nome, friagem, né? Porque vai fazer com que a temperatura caia. Então, na imagem da direita total, você vê um tipo de conjunto de nuvem, tá? Que vamos supor assim, seria a chegada dessa frente fria. Para nós, é extremamente comum ver isso, bom? Porque a frente fria chega, né, fácil para a gente. Agora, na Amazônia, chegar uma situação dessa não é muito comum. Vamos lembrar que a população nem está preparada para isso, certo? Então, apesar de durar 1, 2 dias cada vez que a friagem chega, tem ano que nem tem friagem, né? Para eles é uma marca significativa. Lembro no Acre de pessoas passarem muito frio a 12, 15 graus de friagem, né? E a gente aqui praticamente, né, com uma blusa fina, tudo bem, certo? Agora para eles não. Os desequilíbrios, né, climáticos. Apesar da Amazônia ter a precipitação constante também no ano, nós temos um momento que a Amazônia já teve seca e ainda vai ter alguns períodos de seca. Bom, você está vendo uma imagem da embarcação, o rio cheio de banco de areia, ou seja, o volume de água caiu muito. Tá? Então, isso ocorre esporadicamente. A tendência com o desmatamento é isso ocorrer mais. Né? E isso mexe com a economia da região. Bom, você está vendo aí, é uma imagem de um monte de barco, né? Vamos dizer assim, encalhado, preso, porque não tem como navegar. Né? Não tem como transportar pessoas, carga, e muitas vezes fazer extração, certo? De pesca, extração animal ou extração mineral, dependendo, né, de onde está o produto. Ou seja, fica tudo parado. Então, a Amazônia depende muito dos rios com volume de água considerável. Nessa imagem, você vê que a água atingia até a borda onde está a mata. Ou seja, tudo isso que você está vendo no tom de vermelho, né, é o quanto de água desceu, né, secou em função da estiagem. Né? E quando tem estiagem na Amazônia, tem fogo. Agora, agosto, setembro, né, são meses de muita incidência, então muito incêndio. Então, para você, pode achar isso, de repente, natural, mas não é não. A Amazônia não é um bioma de pegar fogo, tacam-se fogo. Repare na imagem de cima, você vê vários troncos que foram cortados com motosserra. Ou seja, quem fez isso já preparou para atacar fogo nessa época. Né? E reparem o desperdício de madeira. Isso tudo, tá bem? Vão vir vários, eles vão amontoando, cortando, vão amontoando e tacando fogo, até tudo isso virar cinza. Depois, geralmente, coloca semente para pasto e pronto.
tá? E aí, quando tiver a pastagem pronta, põe o gado, né? Eu digo para vocês que essa pastagem deve durar 4, 5 anos, pouquíssimo tempo, porque o solo é muito fraco. Bem? Depois eles derrubam outra parte da mata para fazer a mesma coisa, o mesmo prejuízo. Então, o prejuízo em madeira é gigantesco. Tá? E, por vezes, tá, nós temos regiões, como esse caso do Pantanal, que as cheias mudam tudo. Tá? A imagem de cima, você está vendo uma fazenda, em retilíneo no centro você tem a pista de um aeroporto, lógico, tá? Um aeroporto pequeno, tá? Que serve a fazenda, aeroporto de pista de terra, tudo, tá? Mas praticamente é a única parte que se destaca do nível da água, porque o resto está tudo alagado. E como isso ocorre frequentemente no Pantanal, tá? Devido às cheias, né? Eles já estão acostumados com isso, ou seja, a pista do aeroporto foi feita, preparada para ficar acima do nível da água. Tá? Então, foi feita já sabendo que chega cheia. Assim como o transporte, né? Ou a mudança do gado de lugar, porque esse gado vai ter que sair dali. Né? Então, isso é comum, certo? Lógico, tem a despesa disso, tem que contratar pessoal, né? Às vezes tem que alugar, né, parte de terra de outras fazendas, certo? Mas isso já faz parte do dia a dia, certo? De quem vive, né, nessa região e está habituado, então, a fazer essas transformações para acompanhar a economia. Né? Nessa imagem, você tem Foz do Iguaçu durante a seca e as chuvas. Tá? E, lógico, né, durante a seca, a influência econômica é muito grande, porque ninguém vai, ou pouquíssimas pessoas vão visitar Foz do Iguaçu durante a estiagem, não tem sentido, né? Porque Foz do Iguaçu é bonito, é famoso pelo volume, tá, de água das suas quedas, como você vê na imagem da direita. Esse ano nós tivemos essa paisagem da esquerda, uma estiagem muito forte. Ficou, acho que até fevereiro, março. Agora já voltou ao normal. O Brasil, boa parte da eletricidade dele vem da hidrelétrica. Se não tiver água, não tem energia. Né? Então, você está vendo a imagem aí de uma pessoa caminhando no leito seco, lá atrás você vê a barragem, ou seja, não tem água nenhuma, não tem como fazer eletricidade. Né? Essa imagem que você está vendo embaixo, né, da onde está saindo a água do vertedouro, né, essa água não é para produzir eletricidade. Essa água é o escape, vamos dizer assim, a parte do ladrão, né, que está permitindo que o excesso de água saia. Tá? Isso até é muito raro acontecer nas hidrelétricas, porque ela segura o máximo de água, porque sabe que depois tem um período de estiagem, ela tem que continuar funcionando, ela vende eletricidade, não se esqueçam disso, ela vende, por isso que tem muita hidrelétrica que é particular. Tá? Quando vem as chuvas, tem o lado positivo, tem o lado negativo, né? A economia tem que conviver com isso. Repare quando chega final e começo do ano, quantas notícias falam de estradas que foram danificadas, né? Caminhões carregados que não conseguem passar por determinados lugares devido a atolheiro, né? Ou barrancos que cederam sobre a pista. Então, tem o lado econômico disso. Né? Aqui você está vendo a inundação no meio de um bananal, né? Esses pacotes azuis, né? São caixas de banana protegido e isso está tudo perdido. Tá? Assim como o cafezal com as folhas toda branquiçada, que é uma geada, está tudo perdido. Né? Prejuízo e muito. Olha o cafezal, depois que derrete, né, o gelo. Bom, queima tudo. Ele não vai produzir. Né? Geralmente corta-se todas essas pontas e espera-se um outro ano, tá, a produção. Mas a planta sente muito. Às vezes, o ano seguinte, ela ainda sente, né, a queimada do gelo. Quando a seca é muito severa, nem o gado, nem o agricultor consegue ter bom resultado. Bom, então a produção de comida é bastante afetada. Né? Se tem algo que a ONU organiza muitíssimo bem, é a produção e a distribuição de alimentos. Então, quando alguma região do mundo já está mostrando alteração climática e isso vai afetar a alimentação, tá? Ela já dá o alerta. Né? E
a questão climática com relação à engenharia, né? Olha só, aí você tem dois tipos de telhado para ambientes completamente diferentes, né? Num clima temperado, eu tenho que ter várias mantas isolantes, um telhado mais inclinado, principalmente se tem lugar de precipitação de neve, porque se o telhado for muito plano, ele não tem como sustentar tanta neve, que é muito peso, tá? Já embaixo, você tem o telhado típico da nossa região, né? Que não precisa ter uma armação tão extensa, né, tão intensa também quanto de cima. E repare nessa imagem maior que a telha ela é diferente, né? O material é diferente, ela é grampeada, bom? Porque senão o gelo tiraria tudo. Bem? E aí também tem toda uma questão de isolante de temperatura. Tá? É isso então. Eu vou gravar, tá? E mandar para vocês então. Bom? Abração, Belos. Tchau, Belos. Tchau.